Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje. Seja muito bem-vindo, né? Primeiramente, estamos aqui hoje para a gente poder continuar com a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos iniciar um novo livro. Nós vamos ler hoje o segundo livro de Samuel. Nós vamos ler do capítulo 1, tá? Até o capítulo 3. E só salientando aí que nós estamos lendo aqui alguns livros históricos da Bíblia, como eu já expliquei para vocês em outras em outros vídeos. Estava só olhando aqui um detalhe. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, a Bíblia era dividida para facilitar a nossa leitura, além de termos aí a divisão feita do Primeiro e do Novo Testamento. Nós temos a divisão também do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem os livros históricos, que é onde a gente está lendo aqui, né, que conta com o livro de Juízes, Samuel, de Ruth e vários outros. Temos também os evangelhos, que já no caso estão no Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos também as cartas, que são as cartas de Romanos. Não vou aprofundar muito para não falar, deixar de falar algum livro aqui que eu não consigo gravar agora de cor. Mas esses livros históricos aqui que a gente está lendo, a gente está vendo muito sobre as histórias, como o próprio nome diz, né, livros históricos. Ou seja, eles contam bastante histórias para a gente, histórias marcantes aí que aconteceram sobre os filhos de Deus. E aqui a gente está vendo no primeiro para o segundo livro de Samuel, a gente viu ali uma batalha ferrenha entre Davi e Saul. No caso, Saul queria a todo e qualquer custo matar Davi por questões de inveja. Depois ali que Davi matou Golias, Saul começou a sentir muita inveja de Davi e queria assassiná-lo. Então a gente viu aqui que Saul estava andando ali num caminho perverso, um caminho mau, onde ele queria matar o seu próprio companheiro. Só que Saul veio a falecer. Vamos aqui iniciar no capítulo 1. Esse capítulo 1 eu vou ler ele completo, porque eu quero deixar um breve comentário no final desse capítulo, beleza? Como eu expliquei, nós vamos ler hoje do 1 ao 3. Mas o capítulo 1, vou ler ele todo e depois fazer uma breve reflexão, tá bom? Capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os Amalecitas e ficou 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, chegou alguém do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de pó. Chegando perto de Davi, ele se jogou por terra e se prostrou. Davi perguntou: De onde você vem? O homem respondeu: Escapei com vida do acampamento de Israel. Davi perguntou: O que foi que aconteceu? Diga logo. O homem respondeu: As tropas fugiram do campo de batalha. Muitos caíram e estão mortos. Até Saul e seu filho Jonatas morreram. Lembrando que quem matou Saul e o seu filho foi ali as tropas dos filisteus. Como é que você... Davi perguntou ao moço que o informava. Como é que você sabe que Saul e seu filho Jonatas estão mortos? O mensageiro respondeu. Eu estava casualmente no monte Gilboé e vi Saul apoiado em sua própria lança, enquanto os carros e cavaleiros se aproximavam. Saul virou-se, me viu e me chamou. Eu disse: Estou aqui. Saul me perguntou: Quem é você? Eu respondi: Sou um Amalecita. Então Saul me disse: Aproxime-se e mate-me, pois estou agonizando e não acabo de morrer. Então eu me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não iria mesmo sobreviver depois de caído. Em seguida, peguei a coroa que ele trazia na cabeça, o bracelete que estava no seu braço e os trouxe aqui para o meu senhor. Então Davi rasgou suas próprias roupas, e todos os homens que o acompanhavam fizeram o mesmo. Lamentaram, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e também por causa do povo de Javé e pela casa de Israel, porque haviam sido mortos pela espada. Depois, Davi perguntou ao moço que havia trazido a notícia: De onde você é? Ele respondeu: Sou filho de um imigrante amalecita.
Davi lhe perguntou: E como você se atreveu a levantar a mão para matar um ungido de Deus? Então Davi chamou dos rapazes e ordenou. Então Davi chamou um dos rapazes e ordenou: Venha aqui e mate esse homem. O rapaz feriu o homem e ele morreu. E Davi disse: Você é responsável por sua própria morte, pois com a própria boca você testemunhou contra si mesmo, dizendo que matou o ungido de Javé. Davi entoou esta lamentação para Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada aos filhos de Judá. Ela se encontra no livro do justo. A honra de Israel pereceu nas alturas. Como foi que os valentes caíram? Não contem isso em Gate, nem proclamem nas ruas de Ascalon. Que as jovens filisteias não se alegrem e as filhas dos incircuncisos não exultem. Montanhas de Gilboé, que o orvalho e a chuva não caiam sobre vocês, e nunca mais haja campos férteis, pois o escudo dos valentes foi desonrado. O escudo de Saul não foi ungido com óleo, mas com o sangue dos feridos e a gordura dos valentes. O arco de Jonatas não recuava, e a espada de Saul não voltava sem sangue. Saul e Jonatas, amados e queridos, nem a vida nem a morte os separaram. Eram mais velozes do que as águias e mais fortes do que os leões. Moças de Israel, chorem por Saul. Ele vestiu vocês com púrpura e linho, e enfeitou de ouro os seus vestidos. Como os valentes caíram no combate, Jonatas, sua morte rasgou meu coração. Como sofro por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Para mim, o seu amor era mais caro do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes. Como pereceram as armas de guerra. Então aqui finaliza o capítulo 1. E eu queria fazer um rápido comentário sobre esse capítulo. Primeiro, sobre essa passagem, a gente vê aqui que Davi, mesmo ele tendo sido ameaçado por diversas vezes, tendo sido perseguido por Saul, que ele queria matar ele a todo e qualquer custo, a gente viu aqui um respeito muito grande da parte de Davi, reconhecendo ali Saul. Davi não quis fazer as justiças com as próprias mãos, pelo contrário, ele teve um respeito muito grande sempre por Saul e sempre quis tentar mostrar para ele, falar para ele assim, cara, não tem a necessidade de você me matar, não fiz nada de errado, não cometi nenhum erro sobre você. E Davi tentou por várias e várias vezes tentar convencer Saul ali a não matá-lo. Porém, Saul estava tomado por um espírito impuro, vamos assim dizer, o espírito da inveja, e queria matar queria matar Davi. Então, depois que Davi ficou sabendo da morte de Saul, ele ficou muito triste. A gente até pega aqui no versículo 11, que fala: Então Davi rasgou suas próprias roupas, e todos os homens que o acompanhavam fizeram o mesmo. Lamentaram, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por o seu filho Jonatas. Então a gente viu aqui que mesmo ele tendo sido perseguido por Saul, Davi ficou muito triste. Então a gente vê aqui uma consideração, um respeito muito grande de Davi ali pelo seu próprio inimigo. E também vemos, né, uma admiração, porque Jonatas, que era o filho de Saul, também criou uma amizade muito grande com Davi. Então a gente vê também essa amizade e respeito aí entre Davi e Saul, e Davi e Jonatas, o filho de Saul. E por que eu estou comentando um pouco mais sobre esse assunto? Há um ou dois dias atrás, mais ou menos, não sei qual dia que você está vendo esse vídeo aí, mas um ou dois dias atrás teve uma notícia que pegou aí o mundo todo de surpresa. Infelizmente, uma notícia ruim. Eu sei que não é o assunto principal desse vídeo aqui, mas eu queria deixar o meu recado aí, mandar as minhas orações, pedir para que Deus possa abençoar, que é o seguinte: não vou entrar muito no assunto, porque de fato não é o assunto aqui do vídeo, mas
lendo aqui sobre a história de Davi, pois Saul morreu ali numa guerra. Saul pertencia aos israelitas, ao povo de Israel, Saul e Jonatas, e os filisteus mataram, assassinaram aí tanto Saul quanto Jonatas e várias outras pessoas ali de Israel. E nos últimos dias aí teve a notícia de que Israel está em guerra. Um grupo terrorista atacou Israel, um grupo chamado Hamas, se eu não me engano, acho que esse é o nome. E Israel declarou guerra. Então é muito triste essa situação, pois quando é esse assunto assim de guerra, a gente sabe que envolve muitas pessoas que não tem nada a ver, muitas pessoas inocentes, crianças, mulheres, idosos, famílias que estavam com planejamento aí de casamento. Imagino tantas pessoas que estavam se planejando para poder casar, tantas pessoas que estavam planejando para ter filhos, ou algumas até que já tiveram acabado de ter filhos e acontece uma tragédia tão grande assim. E se eu não me engano, eu posso estar falando uma bobagem, mas se eu não me engano, acho que já são mais de 2.000 mortos. Então você imagina quantos sonhos, quantas famílias foram destruídas. E a gente viu aqui que Saul e Jonatas foram mortos devido a um ataque dos filisteus contra o povo de Israel. Então, não sei se essa passagem caiu coincidentemente, mas que a gente possa orar, que a gente possa mandar bênçãos para os filhos de Israel, para todas as pessoas que estão lá sofrendo esse ataque terrorista, tanto de um lado quanto do outro, tá? Não estou aqui falando quem é certo e quem é o errado da história, esse não é o ponto. Eu acho que quando está em guerra, todos os ali que estão envolvidos em guerras já estão errados, porque eles estão querendo matar um outro por um bem maior, um bem para si mesmo, mas que a gente possa orar pela paz do Oriente Médio. Se esse vídeo já tiver passado e as coisas tiverem ficado bem, que a gente possa orar também não só pelo Oriente Médio, mas também por todo o planeta. A gente sabe que nós vivemos hoje num mundo muito complicado, então que a gente possa orar pela paz do Oriente Médio, que a gente possa orar pela paz mundial, por todas as famílias, para que esse tempo de guerra possa cessar, porque infelizmente morrem muitas pessoas que só queriam viver a vida feliz, só queriam construir uma família e viver bem. Então não vou aqui ficar muito estendendo nesse assunto, porque realmente eu fico muito chateado, mas que a gente possa orar pelo planeta, pelas pessoas desse planeta, porque Deus nos fez para ser amor. Deus nos fez para a gente poder se amar e não para poder viver em guerras. Então que a gente possa orar pela paz do Oriente Médio e pela paz mundial. Vamos pro capítulo 2. Depois disso, Davi consultou a Javé: Posso ir para alguma cidade de Judá? Javé respondeu: Pode. Davi perguntou: Para qual delas posso ir? A resposta foi: Hebrom. Davi subiu para lá, junto com suas 2 mulheres, Aquinoande de Israel e Abigail, mulher de Nabal de Carmel. Levou também todos os seus homens, junto com suas famílias, e se estabeleceram nas aldeias de Hebrom. Os homens de Judá foram para lá e ungiram Davi como rei sobre a casa de Judá. Comunicaram a Davi que os habitantes de Jabes de Galaade tinham enterrado Saul. Então Davi enviou os mensageiros aos habitantes de Jabes, dizendo: Que Javé os abençoe por terem realizado esse ato de misericórdia para com o seu senhor Saul e o terem enterrado. Que Javé os trate com misericórdia e fidelidade. Eu também os recompensaria por essa boa ação. Agora tenham coragem e sejam valentes. O seu rei Saul está morto, mas a casa de Judá já me ungiu seu rei. Então a gente presenciou aqui que Davi
foi ungido ali como rei da tribo de Judá. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tinha levado consigo Isbaal, filho de Saul, e o tinha feito ir a Manaim. Abner o estabeleceu como rei sobre Galaade, sobre os de Azer de Jezrael, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel, e reinou por 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. E Davi reinou sobre a casa de Judá em Hebrom durante 7 anos e meio. Abner, filho de Ner, e os servos de Isbaal, filho de Saul, foram de Manaim para Gabaon. Joabe, filho de Sárvia, e os oficiais de Davi puseram-se a caminho e os encontraram perto do açude de Gabaon. Os de Joabe ficaram de um lado do açude e do outro lado os de Abner. Então Abner propôs a Joabe: Deixa que aqui alguns jovens venham lutar diante de nós. Joabe respondeu: Está bem. 12 benjaminitas se prepararam e atravessaram para lutar por Isbaal, filho de Saul, e 12 dos oficiais de Davi também se apresentaram. Cada um deles agarrou a cabeça do adversário e lhe enterrou a espada no flanco, de modo que todos caíram juntos. É por isso que esse lugar ficou sendo chamado Campo dos Flancos e está localizado em Gabaon. Nesse dia, houve uma batalha violenta e os oficiais de Davi derrotaram Abner e os israelitas. Estavam aí os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Abissai e Azael. Ora, Azael corria como as gazelas selvagens, e perseguiu Abner sem parar e sem se desviar de um lado para outro. Abner olhou para trás e perguntou: É você, Azael? E Azael respondeu: Sou eu mesmo. Então Abner disse: Vá para a direita ou para a esquerda. Agarre um dos meus rapazes e pegue suas armas. Azael, porém, não quis parar de persegui-lo. Abner insistiu: Pare de me perseguir, porque eu haveria de ferir você e deixá-lo no chão? Com que cara eu iria depois me apresentar diante do seu irmão Joabe? Como Azael não quis afastar-se, Abner lhe furou a barriga com a parte de trás da lança, de modo que esta lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu aí mesmo. Todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído e morto paravam. Joabe e Abissai começaram a perseguir Abner, e ao pôr do sol chegaram à colina de Ama, que está ao leste de Gaia, no caminho do deserto de Gabaon. Os benjaminitas se concentraram atrás de Abner em formação cerrada e pararam no alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe e disse: Será que a espada vai ficar devorando para sempre? Você não sabe que no fim vai sobrar somente a amargura? Quando é que você vai ordenar ao seu pessoal que pare de perseguir os seus irmãos? Joabe respondeu: Pela vida de Javé, se você não tivesse falado, só pela manhã este pessoal deixaria de perseguir seus irmãos. Olha para você ver essa frase aqui que Abner falou com Joabe. Será que a espada vai ficar devorando para sempre? Ou seja, será que essa guerra vai ficar acontecendo para sempre, gente? Pelo amor de Deus. Você não sabe que no fim vai sobrar somente amargura? No fim de todas as guerras, o que sobra de bom? Nada. Só sobra amargura, dor pelas pessoas que se partiram, pelas coisas que foram destruídas, pelos sonhos destruídos. Qual o sentido das guerras? Não tem sentido algum. Vamos continuar porque essa mensagem aí de Israel me deixou bem chateado. Vamos continuar aqui no versículo 28. Então Joabe mandou soar a trombeta, e toda a tropa suspendeu o combate e parou de perseguir Israel. Não batalharam mais. Abner e seus homens caminharam toda a noite pelo deserto, atravessaram o Jordão e, depois de marcharem toda a manhã seguinte, chegaram a Manaim. Joabe parou de perseguir Abner e reuniu toda a tropa. Dos guerreiros de Davi morreram 19 homens e também Azael.
mas tinham matado 360 homens de Benjamim e de Abner. Levaram o cadáver de Azael e o enterraram em Belém, no túmulo da família. Joabe e seus homens marcharam a noite inteira e chegaram a Hebrom pelo amanhecer. Capítulo 3. A guerra entre as famílias de Saul e Davi continuou, mas Davi se fortalecia cada vez mais, ao passo que a família de Saul se enfraquecia. Davi teve vários filhos em Hebrom. O primeiro foi Aminon, nascido de Aquinoã, de Jezrael. O segundo, Queleabe, nascido de Abigail, que tinha sido mulher de Nabal, de Carmel. O terceiro, Absalão, nascido de Maaca, filha de Tolmai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, nascido de Agite. O quinto, Safatias, nascido de Abital. O sexto, Getrã, nascido da esposa Egla. Foram esses os filhos que Davi teve em Hebrom. Durante a luta entre as famílias de Saul e Davi, Abner foi adquirindo na família de Saul prestígio cada vez maior. Saul tinha tido uma concubina chamada Resfa, filha de Aias. Isbaal perguntou a Abner: por que você se uniu contra a concubina? Perdão, gente, eu tô um pouco desfocado aqui, que essa mensagem de Israel aí me deixou um pouco chateado. Eu tô acabando trocando as palavras aqui, deixa eu repetir de novo aqui o versículo 7. Saul tinha tido uma concubina chamada Resfa, filha de Aias. Que Deus possa abençoar a nossa mente para que a gente possa continuar firme e forte com todas essas coisas que o mundo está passando aí. Isbaal perguntou a Abner: por que você se uniu com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbaal e respondeu: por acaso eu sou um cachorro? Sempre trabalhei lealmente pela família de seu pai Saul, pelos seus irmãos e amigos. E não deixei você cair nas mãos de Davi. E agora você vem me criticar por uma questão de mulher? Que Deus me castigue, se eu não cumprir o juramento que Javé fez a Davi. Vou tirar a realeza da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Bersabeia. Isbaal tinha medo de Abner e não se atreveu a responder uma só palavra. Abner enviou mensageiros para dizerem a Davi: de quem é o país? Ele queria dizer: faça uma aliança comigo, e eu o ajudarei a reunir todo Israel em torno de você. Davi respondeu: muito bem, vou fazer uma aliança com você. Só exijo uma coisa. Quando você vier ao meu encontro, só o receberei se me trouxer Micol, filha de Saul. Davi também mandou mensageiros a Isbaal, filho de Saul, dizendo: entregue-me a minha mulher Micol, que adquiri por 100 prepúcios de filisteus. Isbaal mandou tomar Micol do seu marido Faltiel, filho de Lais, e Faltiel seguiu a esposa até Baurim. Então Abner lhe disse: volte. E ele voltou. Abner tinha conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: faz tempo que vocês queriam ter Davi como rei. Pois bem, chegou o momento, porque Javé falou isto a respeito de Davi. É por meio do meu servo Davi que eu livrarei o meu povo, Israel, do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também aos de Benjamim. Depois foi a Hebrom contar a Davi tudo o que Israel e a família de Benjamim tinham aprovado. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para conversar com Davi, e Davi ofereceu uma recepção para Abner e os homens que tinham ido com ele. Então Abner disse a Davi: vou reunir todo Israel ao redor do Senhor, meu rei. Eles farão uma aliança com você e você reinará conforme deseja. Davi se despediu de Abner e este partiu em paz. Os guerreiros de Davi e Joabe tinham acabado de chegar da incursão, transportando muitos despojos. Abner não estava mais em Hebrom, pois Davi
o tinha despedido e ele tinha partido em paz. Quando Joabe e sua tropa chegaram, disseram a Joabe que Abner, filho de Ner, tinha vindo e estado com o rei, e este o tinha deixado partir em paz. Então Joabe foi conversar com o rei e lhe disse: O que foi que você fez? Abner esteve aqui, e você o deixou partir? Você conhece bem Abner, filho de Ner. Ele veio para enganá-lo. Ele quer conhecer seus movimentos e saber o que você está fazendo. Joabe saiu do palácio e, sem que Davi soubesse, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar desde o poço de Sira. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, ao lado da entrada, para falar com ele a sós, e aí o feriu mortalmente na barriga por causa do seu irmão Azael. A gente vê aqui que tudo o que eles querem resolver, eles só resolvem ali com morte, só resolvem com brigas, com discussões. Quando Davi ficou sabendo, disse: eu e o meu reino diante de Javé somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que o sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família, que na família de Joabe nunca falte quem sofra de gonorreia ou seja leproso, assalariado ou pessoas mortas pela espada ou de fome. Joabe e seu irmão Abissai tinham assassinado Abner porque ele matara seu irmão Azael no combate de Gabaon. Então Davi ordenou a Joabe e seus acompanhantes: rasguem as roupas, vistam panos de saco e façam luto por Abner. O rei Davi ia atrás, acompanhando o enterro. Enterraram Abner em Hebrom. O rei soluçava alto junto à sepultura e todo o povo também chorava. Olha para você ver. O que a guerra traz aí pra gente? Só choro, amargura, tristeza, não nos leva a lugar nenhum. E o rei cantou esta lamentação por Abner. Será que Abner precisava morrer como insensato? Suas mãos não conheciam correntes e seus pés não estavam presos em grilhões. Mas você caiu, como quem cai em poder de malfeitores. E todo o povo continuou chorando. Depois o povo chamou Davi para forçá-lo a comer enquanto era dia. Mas Davi jurou: que Deus me castigue se antes do pôr do sol eu comer pão ou qualquer outro alimento. Todo o povo notou isso e achou justo, pois todos aprovavam o que o rei fazia. Nesse dia, todo o povo e todo Israel ficou sabendo que o rei não tinha nada a ver com o assassinato de Abner, filho de Ner. E o rei disse aos seus ministros: Vocês sabem que hoje caiu em Israel um grande chefe. Eu ainda sou fraco, apesar de ter sido ungido rei. Esses homens, os filhos de Sárvia, são mais duros do que eu, que Javé castiga o mal conforme a sua maldade. A gente vê aqui que Davi usava de uma tática de paz. Apesar de ele ter muita guerra, muitas aflições em todos os filhos de Israel, entre os filisteus também, a gente viu aqui que Davi usava de uma tática de paz. Ele não queria, né, usar de violência e nem de derramamento de sangue. Ele queria ali um acordo pacífico para que ele pudesse reinar sobre todo aquele povo. Então, como a gente comentou aqui no início do vídeo, que a gente possa também orar por esse acordo pacífico aí entre Hamas e Israel e que as coisas possam ficar bem, que as pessoas que moram ali naquela região possa clamar o nome de Deus, pedir para ele misericórdia, para que ele possa ali cessar a guerra e que a paz possa ser reinada naquela região, naquelas pessoas. E que a gente possa também pedir pelo acordo pacífico de todo o nosso planeta Terra, para que a gente possa viver bem, tá? Amanhã a gente está aqui de volta para a gente poder continuar com o nosso projeto da leitura bíblica. Até mais, Deus abençoe você.